Sabores do dia, com ingrediente que não está na safra, mas que é uma receita vegana. E aí você pode fazer ela em qualquer época do ano. Primeiro porque a abóbora também você encontra em qualquer época do ano. Essa receita, até o ponto que a gente vai, ela é sem nada de proteína animal. Ele é 100% proteína vegetal. A começar pelo óleo. Eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar qualquer outro óleo que você preferir. Tudo nessa receita é meio bruto, tirando um pedacinho que a gente vai colocar uns pedacinhos de abóbora. Então, a cebola não é para ser bruta, mas é para ser em lâmina, ok? Para ela ficar fininha na receita e aparecer ao mesmo tempo. Então, cebola em meias luas, laminadinhas assim. Vou deixar ela quase caramelizar. Eu quero que ela quase caramelize, quase toste aqui. Nesse ponto, eu vou colocar um pouquinho de sal para ajudar a soltar mais água. A água nessa receita é importante porque é uma couve guisada à moda da mantiqueira, ou seja, naquela região do sul de Minas, muita gente prepara receitas parecidas com essas. São receitas que têm como base só vegetais e numa panela só. Isso é uma maravilha, né? Facilita a nossa vida e geralmente resulta em grande sabor. Vou pedir para o Gustavo chegar aqui perto para mostrar o ponto que a gente está chegando na cebola. Ó, começa a ficar tostadinha, ó. Esse é o ponto que você tem que começar a mexer para não queimar, tirar ela do lugar. Se você deixar 1 minuto, ou 10 segundos, ela já queima. Então vai fazendo isso para que ela possa ir dando aquele cheirinho do tostado da cebola, ao mesmo tempo que não frita demais. Cebola começando a querer ficar tostadinha, você entra com um tomate sem semente. A pele pode deixar. Nesse caso não vai fazer diferença. Mistura com a cebola. Um pouquinho mais de sal. Vou colocar também, já nesse ponto, um toque de pimenta do reino. Se você gostar, eu sempre falo isso, é verdade. E vou dar uma salteada na frigideira. Olha aqui, olha como a cebola fica murcha e o tomate ainda fica inteiro. Esse é o ponto que a gente quer. Na hora de usar abóbora, você vai cortar em 2 pontos. Primeiro, esse corte que você está vendo aí que foi gravado, bem miudinho, umas 100 gramas. E o restante inteiro. Por quê? Porque esse aqui, que é o pequenininho, ó, que o Gustavo está mostrando, ó, esse aqui ajuda a formar a base. E o restante vai cozinhar mais devagar. E a gente quer isso mesmo, ó. Colocou a abóbora, essa menorzinha, ela vai ficar na base e vai cozinhar. E aí você entra com a outra. Elas vão cozinhar juntas. Só que uma vai se desfazer primeiro, a outra vai demorar um pouco mais. Mais um tico de sal e mais um pouquinho de pimenta. Claro que eu poderia usar só no final, mas eu gosto de fazer assim, que assim a gente vai controlando melhor. E agora, para que tudo isso possa resultar num guisado, você sabe, guisado é úmido, tem que ter água quente, não pode entrar aqui com água fria. Entra com água quente. E nós vamos deixar cozinhar devagarzinho. Nosso refogado está quase pronto, agora é a hora do ingrediente de luxo. Couve, eu estou usando couve orgânica, por isso que é tão verdinha. Você vai cortar, tirar o talo central e vai fazer isso aqui. Vai empilhando, ó, isso aqui vocês veem bem, ó. Tirei o talinho, tá vendo? Tirei o talinho. Rasga ela no meio, empilha na mão, assim, e faz isso, ó. Pedaços grandes. Quando ficar assim comprido, corta no meio, mas pedaços grandes. E agora, vamos ver como é que tá. Olha que maravilha isso. Nosso refogado é isso, ó. O guisado deve sempre deixar uns pedaços inteiros da abóbora e aqueles pedacinhos pequenos vão formando a base. Como ainda vai ficar aqui mais uns 3 ou 4 minutos, ele acaba de cozinhar. Se você sentir necessidade, faça isso, ó.
Coloque mais um pouquinho de água, como eu estou colocando aqui, que sempre ajuda, principalmente na hora que você for entrar com a couve. Vamos afastar um pouquinho. E aí, vamos pegar as folhas de couve e vamos colocando devagar, ó. Olhando onde está caindo na panela. Toda a couve. E agora, você vai afundar ela na refoga. Lembra, a couve tem um gostinho, aquele gostinho característico, né? Que fica entre o amargo e aquele sabor tão característico da verdura, da folha verde. Todas elas têm esse amargor. Você vai afundando e, não se esqueça, antes de terminar a refoga, já coloca um pouco de sal sobre a couve. Tudo mais tem sal, mas a couve não. E também um pouquinho de pimenta. Mexe. Vamos virar dentro da panela. Fazer o que é o virado mesmo. E vamos deixar as folhas da couve cozinhar. Ó, cara boa. 100% vegetariano, zero de proteína animal aqui. Tranquilo para você comer sempre. Vocês estão vendo que as folhas da couve aqui ficaram bem verdinhas? Como ele vai? A receita vai demorar para ir para a mesa? O que você faz? Apaga o fogo, não precisa tampar, deixa sem tampar a panela. E depois, quando você for servir, se for o caso, aquece novamente. O importante, a couve tem que ficar com essa aparência, uma aparência verdinha, de frescor, afinal de contas, a receita chama couve guisada, com abóbora, dá super, muito certo, pode fazer. Aliás, com outros vegetais que têm o mesmo tipo de textura da cabotiá também vai dar muito certo. Vamos ficando por aqui, terça-feira, sabores do dia, no Hoje Tem, todo dia posts para você. Tem diários da meia-noite e pouco, tem arte, tem cultura e tem gastronomia, porque a gente adora. Ó, beijo, até daqui a pouco, estamos por aí, postando.